Falta 1 minuto ainda. Declaro aberta a 57ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernandes para ocupar a 2ª secretaria, tomando assento à mesa. Informo a todos os senhores que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.câmara.recife.pe.gov.br e após a reunião estará disponível para download. Entendeu, vereador Antônio Luiz Neto? Com a palavra, o segundo secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião da 50ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 29 de junho de 2011. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, aos 29 dias do mês de junho do ano de 2011, às 15 horas, na sala de João Negro Montes, Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal, ocupar a primeira secretaria e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Gilberto Alves e doutora Vera Lopes, a presença dos demais vereadores, Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Alino Ariano, Almir Fernando, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Gueiros, Eduardo Marques, Inácio Neto,
Jadeval de Lima, Jairo Brito, José Nildo Sinésio, João Reis, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marília Reis, Maré Malta, Osmar Ricardo, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito? Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constatar as seguintes matérias. Projeto de resolução número 15/2011, de autoria da Comissão Executiva, ofício 352/2011, encaminhando o projeto de lei número 9/2011 do Executivo, ofício 353/2011, do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei número 10/2011 do Poder Executivo, ofício 371/2011 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei número 11 do Executivo, projeto de resolução número 14 da Comissão Executiva, ofício número 87/2011, Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, solicitando a presença do vereador Edmar Oliveira no dia 29 de junho de 2011, às 14 horas, no curso de uma sindicância administrativa. Requerimentos número 257/2011, de autoria do vereador Marcos Menezes, 2258 a 2263, de autoria da vereadora Vera Lopes, 2264 a 2267, de autoria da vereadora Aline Mariano, 2268 a 2272, de autoria do vereador Rogério de Luca, e 2273, de autoria do vereador Jurandir Liberal, 2274 a 2278, de 2011, de autoria do vereador Rogério de Luca, 2279, de autoria do vereador Vera Lopes, 2280, de autoria da vereadora Aline Mariano, 2281, de autoria do vereador Marco de Bria, 2282, de autoria do vereador Stefano Menudo. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Sérgio Magalhães. Fez um apelo ao líder do governo, o vereador José Nildo Sinésio, que amanhã haverá uma reunião com a Secretaria de Educação solicitando que ela traga todas as dispensas e licitações de 2011. O último orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, tratou sobre o São João da cidade do Recife, parabenizou. Pode? Extra pauta, constatar as seguintes matérias. Projeto de resolução 15/2011, de autoria da Comissão Executiva, primeira discussão dos pareceres 241 e 248/2011, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento, pela aprovação do projeto de lei número 7/2011 do Executivo. 3/5. Votaram sim os vereadores Aerto Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, André Ferreira, Antônio Luz Neto, Augusto Carreira, Carlos Gueiros, doutora Vera Lopes, Gilberto Alves, Jadeval de Lima, Jairo Brito, José Nildo Sinésio, João Reis, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marília Reis, Maré Malta, Osmar Ricardo, Romildo Gomes, Sérgio Magalhães. Total de, sim, 23 votos. Foi aprovada a discussão única do requerimento 2273 do reunião do vereador Jurandir Liberal. Foi aprovado. Discussão única do projeto de resolução 14/2011 da Comissão Executiva. Foi aprovado. Discussão única das pautas justificadas dos senhores vereadores Amaro Cipriano Maguari, Edmar de Oliveira, Stefano Menudo, Liberato Costa Júnior, Múcio Magalhães, Vicente André Gomes e Priscila Krause, licenciada. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião e convidou a casa para se reunir logo mais às 15 horas e 50 minutos em caráter extraordinário no local de costume, no qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Após leitura da ata, colocamos em discussão, votação, aprovado. Senhor primeiro secretário, para a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente. Ofício de número 383, 384, 385, 389, todos do senhor prefeito da cidade do Recife,
Projeto de lei número 108/2011, da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei número 109/2011, do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de lei número 110/2011 e projeto de lei número 111/2011, do vereador Gilberto Alves. E anteprojeto de lei número 112/2011, do vereador Gilvan Cavalcante. Está feita a leitura, senhor presidente. Desferida a solicitação do vereador Carlos Gueiros, solicita ao primeiro secretário para cumprir o deferimento. Ofício de número 383. Senhor presidente, atenção ao requerimento número 1796/2011, pedido de informações de autoria da vereadora Priscila Krause. Encaminhamos a Vossa Excelência a documentação enviada pela Secretaria de Finanças que responde à solicitação da ilustre parlamentar. Cordiais saudações, João da Costa Bezerra Filho, prefeito do Recife. Ofício número 384. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 1797/2011, pedido de informações de autoria da vereadora Priscila Krause, encaminhamos a Vossa Excelência a documentação enviada pela Secretaria de Saúde que responde à solicitação da luz parlamentar. Cordiais saudações, João da Costa Bezerra Filho, prefeito do Recife. Ofício número 385. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 1819/2011, pedido de informações de autoria da vereadora Priscila Krause, encaminhamos a Vossa Excelência a documentação enviada pela Secretaria de Controle do Desenvolvimento Urbano e Obras, que responde à solicitação da luz parlamentar. Cordiais saudações, João da Costa Bezerra Filho. Ofício 389. Senhor presidente, atenção ao requerimento 1706/2011, pedido de informações de autoria da vereadora Priscila Krause, encaminhamos a Vossa Excelência as documentações enviadas pela Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura, que responde à solicitação da luz parlamentar. Cordiais saudações, João da Costa Bezerra Filho, prefeito do Recife. Está feita a leitura, senhor presidente. Desculpe, tem mais um aqui, senhor presidente. Ofício de número 382/2011. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para submissão a essa Casa Legislativa o projeto de lei anexo que tem por objeto a instituição do Plano Municipal de Transporte e Mobilidade na forma exigida pelo Plano Diretor do município do Recife. Trata-se de plano instrumental destinado a fixar na legislação municipal as diretrizes da política de transporte e mobilidade urbana do Recife, e com isso criando um marco para o planejamento e orientação das iniciativas públicas e privadas. O conteúdo do plano, que já foi demonstrado nessa casa pelos técnicos da municipalidade, incorpora os mais inovadores elementos da política de transportes e mobilidade urbana. Desta forma, tendo em mente a importância da matéria e confiando pelas razões expostas na aprovação desse projeto de lei, renova a Vossa Excelência e demais vereadores os votos de consideração e apreço. João da Costa Bezerra Filho, prefeito do Recife. Está feita a leitura, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu pedi a leitura do expediente, senhor presidente, exatamente para ver se seria lido nesse expediente a mensagem do prefeito enviando o projeto número 12. Porque, pelo regimento da casa, nós tomamos conhecimento da chegada desse projeto agora, depois da leitura. Mas, de forma inusitada, nós todos tomamos conhecimento através da imprensa. Porque os jornais de sábado já noticiaram a chegada desse projeto aqui. E eu estou aqui há 19 anos nessa casa, acho que o vereador Liberato, que tem muito mais tempo que eu, nunca vi isso não. É a primeira vez que eu estou vendo se levar a público, conhecimento público, uma matéria que ainda não foi lida, que somente se torna público após este ato, que é o ato da leitura do expediente. Por isso eu gostaria de deixar registrado em ata a minha surpresa desses procedimentos inusitados que agora estão acontecendo nessa casa. Muito obrigado. O vereador Carlos Gueiros. Vereador Carlos Gueiros. Resiste mais outra surpresa. Vossa Excelência está sendo indicada aqui através do ato da presidência desta casa para compor a comissão antes mesmo de ser lido. Eu não sei se Vossa Excelência vai declinar ou vai mais.
Está aqui já a portaria. Antes de chegar aqui, o senhor já foi nomeado. E, senhor presidente, então é mais uma surpresa, até porque eu gostaria de saber do vereador Antônio Luiz Neto, que é o líder do meu partido, se ele me indicou, porque pelo regimento, a indicação dos membros da comissão é feita pelos líderes partidários. Ou a gente respeita o regimento, que é o meu e o seu limite, e o limite de toda a mesa diretora, senhor presidente, ou essa casa vai virar bagunça. A lei e o regimento são o nosso limite. E aí uma comissão especial como essa, ela é feita proporcionalmente às bancadas partidárias, sempre que possível. E não sendo possível, é preciso se explicar por que não é possível. Não é? E eu entendo não ser possível, por exemplo, se houvesse um requerimento de um vereador que fosse o único da bancada, como o regimento assegura a ele fazer parte da comissão, esse é o não ser possível. Não é? E aí a comissão ela tem que ser dentro da representação partidária de cada bancária e indicada pelos líderes partidários. Eu não sabia, mas fico feliz de estar sendo escolhido pela mesa e gostaria que na hora que o meu líder fosse consultado, que a coisa é ao contrário, ele pudesse referendar essa indicação do PTB, já que nós estamos trabalhando num regimento verbal e não o aprovado por esta casa. Então, presidente, eu lhe rogo que Vossa Excelência abra mão dessa indicação regimental, que agora é assim, e se puder confirmar a indicação, eu lhe agradeceria, porque eu fico muito feliz e satisfeito de saber que estou na comissão. Para que possamos tomar uma decisão, eu não sei se os vereadores que estão aí na fila querem comentar a respeito dessa questão que acabou de falar o vereador Carlos Gueiros. Presidente, pela ordem, eu gostaria de falar sobre a mesma questão, mas eu concedo a parte, a fala. O Antônio Luiz Neto tinha pedido para se inscrever antes, para responder uma pergunta do vereador Gueiros. Presidente, pela ordem, eu fui citado pelo vereador Gueiros e peço a palavra a Vossa Excelência para, se possível, responder as indagações. Concedido. Não a parte, né, mas pela ordem, em primeiro de que a vereadora Aline Mariano. Senhor presidente, eu não fui consultado a respeito da indicação do vereador Gueiros para compor essa comissão. Entretanto, quando for consultado oficialmente, certamente me honrará muito indicar o nome do vereador Gueiros para compô-la. Vereadora Aline Mariano. Presidente, pela ordem, eu queria deixar aqui minha indignação em relação a essa postura. Inclusive, eu me inscrevi hoje para falar exatamente o meu sentimento, porque eu gosto de dizer as coisas que eu sinto. Gosto de dizer na presença. Então, eu queria muito que o presidente estivesse aqui hoje, porque eu tenho muitos questionamentos a fazer em relação a essa coletiva de sábado. Infelizmente, ele não se encontra, gostaria de falar na presença. Se tiver a certeza que amanhã ele vai estar, deixe para falar amanhã. Se não, eu falo hoje, senhor presidente. Mas eu queria dizer que fui surpreendida, assim como todos os vereadores dessa casa. Porque eu não acredito que a casa estava sabendo desta coletiva que aconteceu no sábado. E foi um constrangimento quando a imprensa começou a me ligar para saber se eu estava por dentro desse assunto. Nenhum problema em relação à coletiva. Mas eu acho que essa casa merecia, pelo menos, ter sido avisada que iria acontecer uma coletiva. Porque naquele dia, na sexta-feira, senhor presidente, ainda na sexta, às 11 horas da manhã, eu dei uma entrevista na Rádio Folha, onde eu criticava, porque o prefeito até então não tinha mandado o plano de mobilidade. Quando eu soube que às 19 horas, o presidente dessa casa convocou uma coletiva solitária, no dia seguinte, só ele e o vereador Eduardo Marques estiveram presentes
para anunciar um plano que está sendo cobrado aqui por todos os vereadores. Faz 5 meses que o secretário Milton Butler fez uma apresentação para a gente e não me pergunte se esse plano é novo ou se esse plano é o mesmo plano que foi apresentado, porque eu não sei dizer. Hoje se torna oficial. O presidente desta casa poderia ter feito exatamente isso. Hoje, ter dado conhecimento oficial a essa casa, para em seguida marcar essa coletiva. E se tivesse marcado essa coletiva, que pelo menos tivesse comunicado aos vereadores. Não sei como foi formada essa comissão. Certamente ele não levou em consideração 2 coisas. Nem a composição partidária não foi levada em consideração nesta comissão especial. Não foi levada em consideração as afinidades do tema, porque minha comissão é a Comissão de Direitos Humanos, que trata diretamente de acessibilidade. Além disso, existia um acordo pré-estabelecido com a oposição para que nós tivéssemos 2 assentos nessa comissão. Nós tivemos um assento só. E não é por uma questão partidária, porque o PPS tem nessa casa 2 representantes, assim como o PMDB. Então, gostaria de fazer todos esses questionamentos na presença do presidente desta casa, que representa um poder. E nossa imagem não pode estar arranhada, porque eu me sinto constrangida quando não sei responder às indagações da imprensa, porque em nenhum momento fui consultada ou comunicada como parte desse poder. Muito obrigada. Presidente. E eu devo lhe comunicar que nem Vossa Excelência nem seu partido está nessa comissão. O vereador Maré Malta, depois o vereador Liberato Costa Júnior. Presidente, obrigado. Eu também queria externar aqui minha indignação quanto a essa situação. O prefeito envia para esta casa 5 dias antes do recesso um plano, que eu não considero um plano, vale salientar. Eu considero uma carta de intenções. Porque um plano, para ser um plano, teria que vir antes. Senão não é um plano. Não se planeja depois de já ter feito tudo. Se planeja com antecedência. Falta 1 ano para acabar o mandato do prefeito. E ele manda um plano de mobilidade que é apenas uma carta de intenções. Não tem prazo para execução das obras, não tem recurso. E ainda agora se agrava, porque manda um plano 5 dias antes do recesso. Ou seja, está alijando esta casa aqui de entrar nas discussões. Esta casa que é a representação do povo do Recife. Ele quer que o povo não participe da discussão? É isso? Essa é a mensagem que fica. O plano chega aqui, é convocado na sexta-feira à noite. Eu soube pelo jornal, também tinha interesse de participar da discussão. Não sei também que critérios foram utilizados. É preciso que isso fique claro. Queria perguntar até aqui, a líder do meu partido, se houve também uma comunicação para saber dela, se o partido também, que tem 2 vereadores nessa casa, queria participar, queria indicar alguém. Então tudo isso eu quero externar. É preocupante quando a gente vê um executivo que não respeita a casa legislativa dessa cidade. A casa de José Mariano foi desrespeitada nesse sentido. É preciso que o prefeito considere isso. O assunto é por demais importante e tem que ser discutido com a participação de todos. Obrigado, presidente. Vereador Maré Malta, eu lhe informo que seu nome também não consta da lista de agraciado no ato número 4 do seu prefeito. Concedo a palavra à minha líder. A minha líder. Desculpe. Liberato. Vereador Liberato Costa Júnior. À vontade de Vossa Excelência, já ouvi a líder. Eu fico fora. Presidente, analisando com critério, interesse público, essa comissão designada é nata e morta. Eu, por exemplo, tenho aqui a responsabilidade da liderança do PMDB. Não fui ouvido. O PSD me diz aqui, sussurrou aqui o vereador João Arraes, que também não foi ouvido. Além disso, não havia pressa. A pressa, como se diz vulgarmente, é inimiga da perfeição. Essa comissão só vai operacionar
depois em agosto. Nós estamos entrando dentro de 48 horas no processo. Então, eu acho, na minha modesta opinião, eu sou um defensor da presidência. Sou aliado dele. Mas não posso concordar com um dispositivo que ele assinou com a comissão de matrimônio. Vossa Excelência tem o poder para no cargo. Pode desconsiderar. É mímica? Posso usar o microfone agora, Pode. presidente? Senhor presidente e senhoras e senhores vereadores, eu quero dizer que estou surpresa, não é, com o que está acontecendo nas caladas das noites, entende? Porque eu, como líder da oposição, não tive conhecimento, né, nem como líder do PPS. Então, nós estamos realmente alheios o que está acontecendo. Eu não sei o que é que está acontecendo. Então, faltando pouco tempo, mandam esse plano para cá, sem consultar, e, aliás, colocam uma comissão aleatória, uma comissão que colocaram assim, não sei como, nem porque. Se perguntaram aos líderes que não foi o caso, o vereador Antônio Luiz Neto diz que não indicou ninguém. Então, eu como líder do PPS não fui consultada, não tem ninguém do PPS, como líder da oposição também, presidente. Então, na realidade, nós estamos vendo que essa casa aqui virou casa de noca, casa de ninguém. O poder realmente está uma vergonha isso aqui. Então, eu estou assim, estupefata, surpresa, mais uma vez, com o que está ocorrendo com essa casa. Eu queria aproveitar, presidente, para pedir que Vossa Excelência conceda um minuto de silêncio pelo falecimento do grande político, senador do meu partido, do PPS, Itamar Franco, que está sendo hoje cremado em Minas Gerais. Vereadora, eu gostaria de pedir que retirasse das notas taquigráficas desta casa o termo utilizado como casa de noca e nas caladas da noite, porque aí incluiria também, por extensão, toda a mesa desta casa. O assunto é delicado, o assunto é por demais importante, o assunto merece um estudo mais profundo. Nosso presidente não está no momento. Concordo com o vereador Liberato Costa Júnior que quem ocupa a presidência nesse momento pode decidir, mas eu acho sensato, ao término desta sessão, reunir a comissão executiva para deliberar sobre este ato do presidente. É questão de ética de Vossa Excelência. Eu lhe parabenizo. Tá, muito obrigado. O vereador Sérgio Magalhães. Presidente, por favor, Anunciar pela ordem, eu pedi um minuto de silêncio pelo falecimento desculpe, um do minuto de senador silêncio. Itamar Franco, Após que foi presidente de nosso Brasil, um grande homem. Sem dúvida, o seu pedido é por demais importante, mas após a conclusão dos demais colegas, para não quebrar o foco da discussão. Senhor presidente, parece que foi um dia importante e não foi por acaso que hoje Vossa Excelência está na presidência desta casa. E Vossa Excelência já demonstrou aí que é um democrata e que respeita muito ela exatamente quando tomou essa decisão por sugestão do vereador Liberato Costa Júnior. Ninguém aqui está discutindo o valor dos membros da comissão, até porque nós ficamos sabendo extraoficialmente. Mas o que a gente não pode concordar é que o vírus do desrespeito que a prefeitura tem com esta casa contamina a presidência desta casa. Isso é que a gente não pode concordar. Então isso é um ato de violência contra todos nós. E a oposição existe porque ela também faz parte do povo. Então é inadmissível que numa comissão de 7 membros só tenha um membro da oposição.
Não estou desmerecendo nenhum vereador que vai fazer parte dela. Até porque respeito muito e estou tranquilo, porque sei que o vereador Carlos Gueiro é muito criterioso, sei que o vereador Gilberto Alves é muito criterioso, sei que o vereador do PTCR é muito criterioso. Agora, líder existe para indicar. Líder existe para indicar. Então, não é sensato o que foi feito nesta casa. Até porque tudo na prefeitura é 6 meses depois, 8 meses depois. Basta ver o que o Jornal do Comércio mostrou sobre a CTTU, os compromissos que ela assumiu e que não foram cumpridos. Na quinta-feira, o vereador Antônio Luiz Neto está de testemunha, e a imprensa está de testemunha, e os vereadores que estavam lá. A secretária de Educação disse que tinha mandado a resposta completando o meu pedido de informação. Ela mentiu. Não tem nenhuma resposta aqui não. Então esse vírus e esse desrespeito com o Executivo com relação a essa casa, a gente não vai admitir também que chegue do próprio Legislativo com a oposição não. Eu estou solidário com ela sempre, porque ela é fundamental e ela é importante. Até porque muitas horas o governo precisou dela. Então quero dizer a Vossa Excelência que estou feliz, porque hoje Vossa Excelência está na presidência, e inclusive o único membro da oposição fazendo parte é do partido de Vossa Excelência, que é o vereador Romildo Gomes, que eu não sei nem se ele sabe que está na comissão. O problema é que o presidente nomeou de acordo com o coração. E aqui ninguém está para agir de acordo com o coração não. Está para agir de acordo com as leis e com a vontade do povo. Muito obrigado. Nada. Ô presidente. Presidente. Vereador Liberato. Não é questão de ordem, é pela ordem. Pela ordem. Eu estou legitimado a abordar o assunto porque eu conversei de modo amistoso, sereno, com o presidente sobre essa comissão. Em princípio, eu achava que não devia ser interpartidária. Meu pensamento era outro. Mas no caso dela ser interpartidária, carece de explicação a composição com 2 membros do PP. E o que eu disse a ele foi o seguinte: Vossa Excelência é o presidente da casa. Está impedido de fazer parte de qualquer comissão temática, mas não está impedido de fazer parte de uma comissão especial. Então, como foi, eu fiz um apelo patético, como foi o presidente, como foi o relator do plano diretor, e trabalhou muito em cima desse capítulo, que se refere à mensagem do prefeito, e quem mais trabalhou, ninguém está aqui, nenhum vereador do setor presente, tem mais trabalho, mais afeto, mais carinho, mais dinâmica do que Priscila no plano diretor. Foi a figura mais importante do plano diretor. Ele não bota no plano, bota vereadores completamente leigos ao assunto. Aqui tem 3 ou 4 que foram do plano. Esses deveriam ter preferência. Eu fui presidente da comissão, mas eu não pleiteio nada para mim. Mas indiquei quem trabalhou de verdadeiro como relator, foi fabuloso. E Priscila foi a figura mais importante da comissão. Não está aí. Então não quero fazer uma coisa séria. Não é o prefeito que não quer fazer coisa séria, não é aqui que não quero fazer. Aqui não quero fazer uma coisa séria. Porque para fazer uma coisa séria, tem que procurar vereadores ligados à temática. Não é só para fantasia, não querer ser membro de comissão. Márcio, isso não existe não. Nós vamos fazer a Câmara importante como ela merece. É muito importante o pronunciamento do vereador Liberato, mas eu escuto o vereador Luiz Eustáquio. Vereador presidente, na verdade esse fato é um fato muito relevante para a nossa cidade. Nós devemos ter toda a tranquilidade quando a gente vai discutir um assunto tão sério, um assunto tão importante
para toda a sociedade. E é importante também, a gente percebe aqui, pelas falas dos vereadores que vêm aqui ao microfone de à parte, a gente percebe o interesse de cada vereador, de cada bancada, de participar desse tema, que é um tema que tem mostrado que toda a cidade está preocupada com ela. Ao mesmo tempo, nós entendemos, eu quero entender, até porque conheço muito bem, como todos nós conhecemos, e tenho muito respeito pelo presidente dessa casa, que ele, quando esse tema chega, que era um tema que era muito cobrado nessa casa, vinha sendo cobrado há muito tempo, questionado dia a dia, por que não chegava, até entendo dele poder ter trazido a discussão, tentar ter buscado apresentar, fazer a coletiva e apresentar, até entendo, acredito mesmo que era importante que tivesse chegado na sexta-feira, para que todos nós pudéssemos ter, na sexta-feira logo cedo, que a gente pudesse participar. Todo mundo queria participar desse momento. É uma pena que realmente nem todos puderam, o presidente fez. A questão da comissão, a gente sabe que algumas discussões de comissão teve isso. No nosso partido nós discutimos, por exemplo, quem iria participar ou não. Porém tem um detalhe que é importante a gente deixar. A gente percebe que muitos mais dos partidos gostariam de estar representados. Não todos, porque também você sabe que nessa casa se discute pelo tamanho da bancada, todas essas questões são feitas aqui pelo regimento da casa, mas eu entendo que a sugestão do vereador Liberato, eu respeito, percebo na sua sugestão, uma sugestão balizada no sentido, até porque o presidente teria colocado, da gente chamar a mesa diretora para conversar. Eu acho que é importante conversar com a mesa, é importante conversar com a liderança de cada partido. É importante que os líderes participem dessa discussão para que a gente possa buscar. Agora também nós estamos num momento complexo, porque estamos com o presidente da casa não está. Mas é importante que a gente pudesse encontrar, com certeza, eu acredito que o nosso presidente, ele é sensível o suficiente para entender que a casa quer participar mais, que outros partidos querem participar mais. Então eu tenho certeza absoluta que o presidente Jurandir Liberal, com certeza, ele vai estar ouvindo essa casa. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que ele vai estar ouvindo a vontade da casa. Então a minha ponderação vai no mesmo sentido da ponderação de você que está na presidência agora, do presidente em exercício, mas também no sentido de envolver líderes de outros partidos, os líderes dos partidos, para que a gente faça essa discussão. Agora era importante que essa discussão também não fosse feita simplesmente a revelia também do presidente da casa. É importante que essa discussão fosse feita ouvindo também o presidente da casa, que com certeza ele vai ter sensibilidade também de ouvir a casa, porque esse é o papel do presidente. E tenho certeza que Jurandir Liberal vai fazer isso. Vereador Gilberto Alves. Desculpe, vereador Gilberto Alves. O vereador Gilvan Cavalcante já foi preterido várias vezes. Até parece que eu tenho alguma coisa contra o vereador, pessoal. Então libera aí meu microfone. Eu acho, senhor presidente, que você chegou no ponto que eu queria esclarecer, porque as minhas palavras não estão bem formuladas como a de Luiz Eustáquio, mas era o mesmo sentido. Infelizmente, eu aqui, às vezes quando a gente é amigo, a gente é escorado, e a verdade é essa. Você fica dando a vez aos outros porque acha que eu não vou ficar com raiva, mas dessa vez eu vou. Veja lá, eu acho o seguinte, concordo plenamente com toda essa posição que está sendo tomada aqui pela maioria dos vereadores. Vou lhe parabenizar pela retirada dos termos eufóricos da vereadora Vera Lopes. Logicamente se empolgou, realmente talvez a intenção dela não tenha sido ofender a casa, porque na hora que ela ofende a mesa, ela não está ofendendo a mesa, está ofendendo a todos nós, inclusive a ela própria. Eu acho que a intenção da vereadora não era essa. Mas às vezes a gente, pela emoção, a gente leva a dizer as coisas que, como dizia o seu amigo da polícia, a língua fica desconectada do cérebro, né? Aí a gente sai as coisas que não deve falar. Então, o que eu acho é o seguinte, essa mesa foi eleita pela maioria dos vereadores, certo? Se foi eleita pelos vereadores, a gente tem que respeitar uma decisão do presidente. Se ela é errada, nós temos que nos reunir lá dentro
e modificar. E não ficar aqui discutindo coisas que foram determinadas pela presidência, onde existe uma hierarquia aqui dentro, com uma democracia sem hierarquia, vira anarquia. Então eu acho que a gente deve aguardar, não é, o presidente retornar, como o Luiz Eustáquio chegou. Não concordo com o que foi decidido pela presidência como ditadura, embora não faça a mínima questão de participar desta comissão, nenhuma. Se me pedir o voto, eu vou votar já em Aline, para que ela participe, porque ela é uma lutadora pelo direito da comunidade, do povo do Recife. Então, o que eu espero é que essa mesa espere o presidente voltar, e essa reunião, eu como faço parte da mesa, não vou aceitar que essa reunião seja feita, não é, sem a participação do presidente, porque foi ele que nomeou essa comissão. Então eu acho que ele deve estar presente para ouvir a reclamação, não só da mesa, não só dos representantes de partido, e sim de todos os vereadores. Era isso que eu queria colocar, e mais uma vez parabéns pela condução de Vossa Excelência. Vereador Gilvan Cavalcante, como sempre, Vossa Excelência está sendo sensato, resumiu o que todos os colegas que lhe antecederam falaram. E sua fala vai servir para uma decisão tomada pela presidência que ora ocupa essa casa. O vereador Gilberto Alves. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu fui citada, certo? Eu fui citada pelo vereador Gilvan Cavalcante. Eu quis dizer que a casa não era uma casa de Noca, entende? Eu disse que queriam transformar isso aqui numa casa de Noca, porque nas escaladas, é isso que eu falei, entendeu? Então, por trás, sem ninguém saber nada, os vereadores estavam, inclusive, aqui revoltados com isso. Então, eu não disse que era, eu disse que queriam transformar, certo? Está resolvido, vereadora. Gilberto Alves, vereador Gilberto Alves, por gentileza. Senhor presidente, este é um tema que interessa a todos nós parlamentares e a todas as bancadas aqui representadas. E a gente, por conta desse interesse profundo de toda a sociedade recifense, a gente percebe um certo calor em torno do debate e de discussão em função das medidas adotadas pelo presidente Jurandir Liberal. Creio até que ele tenha tomado a atitude em função até de uma pressão interna já existente na casa, em função também de que já havia uma reclamação, que é de conhecimento de todos, da demora do envio desse plano por parte da Prefeitura, e no afã de dar velocidade, talvez o presidente tenha nomeado essa comissão, e aí talvez esquecendo de consultar algumas lideranças partidárias. Eu quero falar enquanto representante também e participante da mesa, dizer que é importante aqui concordar também com o vereador Jurandir, que haja por parte de todos nós, vereadores, um certo cuidado ao abordar essa medida, porque a gente está falando de um assunto que diz respeito a toda a casa, de interesse de todos nós, e a gente está falando de alguém que tem autoridade como presidente escolhido por nós para nos representar. É fato que talvez ele tenha se equivocado na forma, não no conteúdo, na preocupação, a gente sabe da seriedade do presidente, mas talvez na forma de conduzir, e eu acho que a gente pode, enquanto mesa, abordar e tratar desse assunto de uma forma mais ampla, e aí ouvindo as lideranças partidárias, ouvindo a todos os vereadores que têm o interesse de discutir isso, não agora ao cabo dessa reunião, porque eu acho que precisava que a gente tivesse a própria participação do presidente e de todos os integrantes da comissão executiva e de todos os vereadores ou líderes partidários que pudessem, que quisessem participar desse debate. Eu não vejo por que tanta pressa, uma vez que a gente vai já a partir de amanhã entrar em recesso legislativo e a gente só estaria retornando em agosto. Acho que é tempo suficiente para que a gente pudesse conversar mais. Essa é uma casa que pratica o debate, faz parte da nossa atividade dialogar e faz parte da nossa atividade exercer o contraditório. Precisamos escutar quais são ou quais foram as razões do presidente e escutar também as motivações de cada bancada e de cada vereador aqui representado. E aí a gente poder encontrar um caminho que venha a atender, na verdade, ao interesse maior, que é o interesse da sociedade do Recife, que a gente possa fazer nessa discussão, uma discussão séria. Esse é um tema relevante e essa comissão, seja ela quem for, com quais números possam ter, ou quem sejam as pessoas que participem, elas têm que levar em consideração que esse é um tema muito importante para todos nós e que nós vamos cuidar com muito esmero e que nós vamos tratar com muito cuidado, porque essa, na verdade, é o que quer, o que exige de nós, o povo do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Diante das todas essas falas dos nossos colegas vereadores,
a gente insiste na determinação de deixar esse assunto para o término desta reunião, a mesa ser convocada para decidir o que vai ser feito. Ao término desta reunião, a mesa vai se reunir para decidir sobre o ato 004. Senhor presidente. Ok. Senhor presidente. Vereador João Arraes, por gentileza, pela ordem. Processo de discussão. Todavia, acho que as colocações dos dois vereadores que me antecederam que se posicionar dentro do regimento. Mas solicito de Vossa Excelência que aguarde o retorno, peço venha à casa, do presidente para se decidir essa matéria. Para não parecer que nós atropelamos também a decisão do presidente. Ele é um companheiro nosso, tem uma história aqui dentro, equivocou-se profundamente, mas a colocação do vereador Gilvan e do vereador Eustáquio foi perfeita. Eu acho que eu sugiro a Vossa Excelência, pela minha vivência aqui, que é importante que a gente dialogue e que se discute. Mas o prazo não conta, que pode tornar, inclusive a portaria, se achar conveniente, ser feita. Mas tornando-se efeito, consta da nova portaria. E tudo aqui, vereador Ariel, depende do consenso. O que eu entendo é que a gente não pode atropelar um presidente desta forma. Eu acho que ele foi errado. Eu já havia colocado para ele algumas situações que ele estava equivocado. Não fui para o microfone, respeitei, até que aprendi com o Liberado Costa Júnior, que sob decisão de mesa, a gente tem que entender que a mesa, a gente pode questionar, mas a mesa foi eleita por nós. Então, eu entendo o posicionamento do vereador Cardeto, correto, vereador Antônio, correto, todos estavam corretos. Inclusive, os vereadores que tiveram a postura de pedir o adiamento desta discussão. Não é a primeira vez que se adia uma discussão. Eu sugiro a Vossa Excelência só um voto. Se Vossa Excelência não puder acatar a minha decisão, eu recorro da decisão da mesa ao plenário. Porque entendo que a gente não deve tomar essa posição no calor da emoção. Temos aqui que resolver a situação, mas de forma correta, de forma onde todos sejam respeitados. Que não tenha vencido nem vencedores. Que a grande vitoriosa seja a Câmara Municipal do Recife. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua postura, pela condução e quero deixar externado aqui o meu sentimento de apreço por todos os vereadores que apartearam, o vereador Casgueiro, ou que pediram a parte. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Concedido. Senhor presidente, eu gostaria de, Menezes, fazendo uso deste aparte, desta condição de fala, de acompanhar o pronunciamento do vereador João Arraes. Nós sabemos que a Câmara vai entrar em recesso, sabemos que houve equívoco de procedimento, é uma unanimidade nesta casa o reconhecimento deste equívoco de procedimento. Entretanto, considerando o fato de que o prazo para que seja examinada a matéria é de 180 dias e que só se dará o início da contagem desse prazo no momento em que foi instalada a comissão, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência e à mesa executiva para que nós retardássemos a decisão desta matéria, até porque nós vamos ter a oportunidade de ver retornar o presidente, e no momento em que o presidente retornar, certamente a Câmara deverá conversar com o presidente, deverá dialogar com ele sobre a questão que está posta, mas também terá a oportunidade de tratar, e aí eu peço a atenção do meu colega de partido, Carlos Alberto Gueiros, terá também a oportunidade de tratar de outros assuntos pertinentes à execução mandatária deste poder, para que nós possamos colocar a Câmara no seu devido lugar, o que eu tenho certeza é o objetivo não só de cada um dos vereadores que compõem este colegiado, como também do presidente Jurandir Liberal e dos demais integrantes da mesa. De maneira que, para que nós não tenhamos que tomar qualquer decisão
que possa ser mal interpretada pela opinião pública e que possa até gerar algum tipo de desgaste pessoal entre todos nós que compomos a Câmara Municipal do Recife, senhor presidente. Eu faço um apelo a Vossa Excelência no sentido de que nós evitemos qualquer tipo de embate neste momento, considerando que nós temos prazo, nós temos tempo e de que a matéria não vai ser prejudicada, na medida em que só com a instalação da comissão é que se dará o início do prazo para que os estudos sejam feitos. Aliás, eu gostaria de, mais uma vez, advertir essa casa de que determinados prazos são muito curtos para se aprovar leis tão importantes. E é preciso que esta Câmara se alerte para este fato. Eu me lembro bem, vereador Gilberto, que quando nós estávamos estudando e preparando a lei orgânica deste município, parte da imprensa e alguns equivocados começaram a cobrar da Câmara celeridade. E aí eu me lembrei que os principais códigos de leis desse país e também de países com muita tradição jurídica, como a Alemanha, Inglaterra, França, Itália, duram até 30 anos para elaborar um código. Por quê? Porque sabem que aquele código deverá ser um código permanente e que vai registrar e tratar da vida dos concidadãos desses países. Nós, no Brasil, já passamos 10, 15 anos para fazer reforma de Código Penal. Clóvis Bevilacqua, quando foi fazer o Código Civil, no século XX, passou muitos anos ao lado da sua equipe, reelaborando um Código Civil para o Brasil. Recentemente nós tivemos uma elaboração de Código Civil que demorou muitos anos. De maneira que, vejam bem, esta é a Câmara Municipal do Recife. Uma Câmara que tem dado exemplo ao Brasil na elaboração de documentos importantes que são copiados não só por municípios de todo o Pernambuco, mas de todo o país. Nós vamos, a partir do segundo semestre, elaborar uma peça jurídica da maior importância para a cidadania de Recife e que vai dizer respeito à mobilidade e que está prevista no plano diretor. De maneira que é muito importante que nós não aniquilemos o verso em razão da pressa. Nós deveremos ter 180 dias. Eu desde já informo a vossas excelências, é muito pouco para quem quer elaborar um documento e uma carta que vai ser importante para as próximas décadas para a cidadania recifense. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores, senhoras e senhores vereadores, esse sistema está decidido. Vamos aguardar o retorno do nosso presidente Jurandir Liberal para decidir sobre este ato número 4. O assunto está decidido. Esse assunto está decidido. Vamos... Presidente, pela ordem. Antes de passar para 1 minuto de silêncio em memória de Itamar Franco, eu concedo a palavra ao vereador Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência garantisse minha fala. É 1 segundo, porque eu tenho que lembrar. Vereador Osmar Ricardo. Eu queria que o senhor garantisse após o vereador Osmar Ricardo, a vereadora Aline Mariano. Senhor presidente, a Casa Mariana aqui promoveu uma audiência pública sobre a questão dos barraqueiros em torno da Universidade Federal de Pernambuco. Aprovamos o requerimento, os companheiros estiveram aqui naquele dia do apoio do requerimento, vieram aqui para a audiência pública. Na semana após, eu pedi ao presidente desta casa, Jurandir Liberal, que era um pedido deles, do pessoal da Associação dos Barraqueiros, que fosse tirada uma comissão para acompanhar as discussões dos barraqueiros, tanto com a Prefeitura, como com o DENIT e com a Universidade Federal. Que eles queriam que essa casa estivesse representada junto à Associação dos Barraqueiros. E eu vim pedindo já, acho que duas, três vezes ao presidente Jurandir Liberal, que hoje não está aqui. Eu solicito a Vossa Excelência... Solicito a Vossa Excelência, que está presidindo a sessão hoje,
que fosse tirar dessa comissão. Tá certo? A gente já vem acompanhando os trabalhos. Eu e o vereador Maguari, né, inclusive participando da mesa da audiência pública. E queria que Vossa Excelência tirasse pelo menos mais 3 pessoas, 5 vereadores, nessa comissão junto com a Associação de Barraqueiros, para que a gente possa fazer essa discussão junto à Universidade Federal, à Prefeitura do Recife e ao DENIC, senhor presidente. Vereador Osmar Ricardo, nós ainda vamos iniciar o pequeno expediente. Então eu gostaria que o senhor viesse até aqui, a esta mesa, para que junto nós formalizássemos esta comissão e ao final a gente anuncia. Ok, senhor presidente. Vereadora Aline Mariano. Presidente, eu só queria lembrar que o prazo para votação da matéria são de 180 dias, mas que as emendas, senhor presidente, elas só podem ser, se hoje foi lida a matéria, então a matéria se tornou oficial hoje. Então as emendas, elas só podem ser apresentadas no prazo de 20 dias. 20 dias para a apresentação das emendas. Então eu queria que a presidência pudesse ter atenção no sentido de dar um retorno para a gente, para dizer se esse prazo vai ser levado em consideração ainda, para não prejudicar os vereadores que desejam fazer as emendas. Muito obrigada. Pois não, vereador. A gente vai observar suas colocações. Por último, vereador Liberato Costa Júnior, e aí vamos fazer a homenagem e 1 minuto de silêncio ao senador Itamar Franco. Então, pedir essa casa 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. O vereador Almir Fernandes para o pequeno expediente. Quem terminou? Terminou o próprio. Tá? Bom, eu já chamei o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Só 1 minuto, vereador Almir Fernandes. Conceder a palavra que eu já chamei e todos os outros vereadores considerem inscritos do pequeno expediente para a sessão do dia seguinte. E aí passaremos para o grande expediente. Você lembra que já encerrou e agora quer pedindo a palavra para Liberato. Pronto, vamos atender o vereador Liberato também. Vereador Almir. Senhor presidente, eu, Liberato. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a gente vem aqui logo cedo, porque para falar no pequeno expediente tem que chegar para falar logo cedo, né? Tem que se inscrever. E aí, a gente infelizmente chega aqui, viu, presidente? E aí o pessoal pela ordem atropela o pequeno expediente, quando na realidade a gente veio aqui para falar sobre 2 assuntos. Primeiro, perguntar ao presidente, se ele estivesse aqui, como foi que ele escolheu essa comissão, porque eu acho que não faltei nenhuma sessão. Estive aqui, estive em todas as sessões e não vi ser escolhida nenhuma comissão. Então a gente veio aqui só para pedir explicação, para ele poder falar. Mas como ele não está aqui presente, eu não ia nem falar sobre isso. Mas os vereadores foram lá e falaram. A gente fica um pouco triste por conta disso aí. Porque quando você se inscreve, você tem até uma certa prioridade para poder falar. Infelizmente, o pessoal foi lá pela ordem e falaram sobre essa questão. A gente está aqui à disposição para colaborar com o presidente Jurandir Liberal, com toda a mesa executiva, para ajudar com relação à mobilidade urbana, até porque é um assunto que interessa a todo o Recife, e também a nós, eu que moro lá no Alto Zé Bonifácio, tem os teleféricos, tem as escadas rolantes, então são coisas que interessam a nossa comunidade, que a gente quer participar. E se não puder participar, que a gente apenas também possa apresentar algumas emendas, né? É um projeto aí que já foi apresentado aqui por Milton Bloder, né? Que a gente quer colaborar.
e quer que a nossa comunidade também possa ser beneficiada com isso, como todo o Recife, principalmente as áreas de morro e de córrego, que vai ser beneficiada com o projeto que foi encaminhado aqui para a Câmara Municipal do Recife. Apenas aproveitar a oportunidade agora também para parabenizar o maestro Nunes, o maestro José Nunes de Souza, que é um patrimônio vivo de Pernambuco, mais conhecido como Maestro Nunes, nascido em 22 de junho de 1931, lá em Vicência. Foi um dos fundadores da banda musical do Recife, e nós aqui aproveitamos a oportunidade para mandar um grande abraço para ele e para toda a sua família que está nos assistindo agora pela web, e futuramente também teremos aqui a TV Câmara, né? Que é muito importante para a nossa Câmara, para a nossa Câmara e para a nossa casa, para que nós possamos colocar e levar os assuntos para a comunidade, para que eles possam acompanhar o que é discutido aqui nessa casa, que de bem e de mal para a comunidade, que a gente espera sempre que o de bem prevaleça, porque foi para isso que a gente veio aqui para a Câmara Municipal do Recife, para trabalhar pelo bem-estar. E esse tema da mobilidade urbana, ela é muito importante, e nós queremos contribuir com isso. Obrigado. Os demais vereadores inscritos no pequeno expediente, considerem-se inscritos para a sessão do dia seguinte. Com a palavra, o vereador Liberato Costa Júnior, se ainda quiser falar pela ordem. O vereador está inscrito. Não, está certo. Votação de quem? Eu estou inscrito e com o tempo cedido. Como é o nome do crente? Como é o nome do crente? Como é o nome do crente? Alfredo Santana? Não. Eu tenho meu tempo. Pela serenidade. Mas quero que todos da casa saibam que essa mesa que aí está legitimada a qualquer decisão. A qualquer decisão. A ausência do presidente, a gente leva em consideração uma questão ética, íntima, de solidariedade, de prestígio, de consideração. Agora, o que pode acontecer é quando se elege um presidente, ele jura isenção. Isenção. E Vossa Excelência, como tem sido um bom analista, Vossa Excelência vê que essa comissão não é interpartidária, Alfredo. Essa comissão é política. Não é interpartidária. É política. Como é que numa comissão dessa ele não coloca a Priscila? Como? E ele não participa? Quer dizer que ele tem o que oferecer ao Recife, ao plano. Ele não vai se despedir do presidente para a comissão especial. E Priscila ele escolhe para a proporcionalidade, escolhe no Partido Unido. Quer dizer, a casa não quer que os valores da casa se reúnam numa comissão para oferecer ao Brasil, ao Estado de Pernambuco e à população do Recife uma peça que sirva de exemplo, de conteúdo, que seja copiada, porque nós temos fórum de cultura. Nós não podemos, essa casa não pode ser tratada assim não. Precisa ter responsabilidade. Compreendeu? Agora, por outro lado, duvido que Vossa Excelência mostre um memorando indicando um membro da comissão. Porque não é verbal não, nem de boca não, é memorando. Do líder do governo, do líder do partido, recebe a solicitação de indicar um membro para a comissão e faz por memorando. Então quer dizer que essa comissão, quando eu pedi para considerar ela nada de morta, não foi ofendendo a mesa não, foi defendendo o regimento. Aqui ninguém quer fazer nada com o regimento. Eu vou dizer uma coisa aos senhores vereadores dessa nova geração que pouco sabe disso. Eu chamo a atenção dos vereadores para uma coisa que eu vou dizer que os vereadores dessa geração pouco sabem disso. Aqui inventaram aqui várias coisas. Inventaram uma placa, para a Câmara oferecer uma placa por uma escola que fez 10 anos, por uma igreja que fez 30, não existe isso não.
No regimento não tem placa não. Inventaram isso aqui. Agora, muito pior que o regimento que inventaram aqui, eu chamo a atenção, Alfredo. Peço atenção, Alfredo. Inventaram que só pode se inscrever até 5 no pequeno expediente. E no grande expediente até 6. Não existe isso. A inscrição é ilimitada. Ilimitada. Por quê? Porque fizeram um cálculo que em meia hora só podia falar 5 minutos, né? E no grande expediente 6. Mas não tem nada a ver, porque todos podem faltar e os outros ficam prejudicados. Não existe. A inscrição é ilimitada. Ilimitada, não tem limite. Obrigado, presidente. Parabéns pela decisão. Senhores vereadores, vamos passar agora para prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2253, do vereador Romildo Gomes Filho. Aí eu digo. Discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2260 e 2279, da vereadora Vera Lopes. Em discussão, votação, aprovado. Regimental. Que requerimento? E o restante aqui? Passamos à chamada regimental. Senhor presidente, nós temos 28 senhores vereadores registrados em plenário, portanto, o número suficiente para deliberar sobre a ordem do dia. Então vamos à ordem do dia. Senhor presidente. Para tanto, o vereador Liberato Costa Júnior, no grande expediente, já que ele falou pela ordem, a menos que ele decline. Para discutir isso aqui. Só um minuto, vereador. Então vai ser discussão daqui para baixo. Então a ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2212, 2213, 14, 15, 16, 17, 2218, 19, 2220, 21, 22, 23, 22, 36, 37, 38, 22, 39, 40, 41, 42, 45, 22, 46, 22, 47, 22, 48, 49, 22, 50 e 22, 51. Todos da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 22, 24, 25, 22, 26, 22, 82 e 83, do vereador Stefano Menudo. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 22, 27, 28, 29, 22, 30, 22, 31, 22, 32, 34, 22, 35, 22, 68, 22, 69, 22, 70 e 71, 22, 72, 74, 75, 76, 22, 77 e 22, 78, barra 2011, todos do vereador Rogério de Luca. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 22, 33, do vereador Múcio Magalhães. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2244, do vereador Jordanildo Sinésio. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2252, 58, 2259, 2261, 62 e 2263, da vereadora Vera Lopes. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2255, do vereador Alexandre Lacerda. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2256, do vereador Alfredo Santana. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2257, do vereador Marco Menezes. Em discussão, votação, aprovado por unanimidade. Discussão única dos requerimentos 2281, 2291 e 2292, do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2284, 85 e 2286, do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2287, 88 e 2289, do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação,
Aprovado. Discussão única do requerimento 2290 do vereador José Nildo Sinésio. Em discussão, votação. Aprovado. Extra pauta temos... Para senhor presidente. Requerimento de número 2338/2011. Requeiro a mesa cumprir as formalidades legais, ouvido o plenário que seja requerido ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal do Recife, vereador Maré Malta, um estudo junto com os demais membros, objetivando solucionar a questão dos guardadores de carros, mais conhecidos por flanelinhas, do teor deste requerimento da ciência ao excelentíssimo senhor vereadores Maré Malta, Almir Fernando e Amaro Cipriano, presidente e membros titulares da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal do Recife, Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista, Recife, vereador Gilvan Cavalcante. Em discussão. Discutiu o projeto. Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Após o término, vereador, pode esperar. É rapidinho. Não, rapidinho, vá. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que determinasse ao funcionário Paulo Rogério, porque ele participou da reunião, para ele ligar de novo para a Prefeitura do Recife, porque a Prefeitura voltou a fazer o jogo do empurra-empurra na resposta que está faltando ainda dos alunos no trinque. A secretária afirmou nitidamente na reunião que tinha encaminhado. O secretário de governo disse que estava com ele, que ele encaminhar. Hoje ele disse que não estava. A moça da prefeitura veio hoje de manhã, disse que ia mandar para ele. Em resumo, ela mentiu. Ela não mandou para a Câmara o resto da resposta que estava faltando. E como amanhã se encerra, aí ela fica empurrando, achando que no recesso nós vamos viajar. Eu não vou viajar não, vou ficar em Recife mesmo, cobrando todo dia. Aí eu queria que Vossa Excelência pedisse a funcionário Paulo Rogério, que é de uma competência exemplar, que ligasse para lá, para ver se chega até amanhã, porque aí se não chegar, a gente tem o instrumento de pedir uma punição para a secretária. Muito obrigado. Solicitação atendida, o funcionário Paulo Rogério vai fazer. Me concede antes do vereador, porque assim, eu tenho uma reunião às 16h30 na Secretaria de Administração com o pessoal da URB Recife. Eu queria que Vossa Excelência, antes do vereador Gilvan, ele vai entender isso, comunicasse a comissão, junto com a comissão da Universidade Federal, os vereadores indicados por Vossa Excelência. Pela amizade que eu tenho com o vereador Gilvan Cavalcante, eu gostaria de dizer que a comissão a que se refere Vossa Senhoria, agora há pouco, Vossa Excelência, foi formada por o vereador Maguari, o vereador Marco Menezes, o vereador Eri, o vereador Almir e Vossa Excelência. Está formada a comissão. Vereador Gilvan Cavalcante, por gentileza. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de vereadores que se encontram ali aparteando com o Osmar Ricardo, que o assunto interessa a bancada aí de segurança desta casa. Principalmente a Jário Brito, a Menudo, que é policial, ao Inácio Eri. E, presidente, eu vou aguardar para não atrapalhar o Carlos Gueira ali, que ele está discutindo alguma coisa ali. Olha o meu tempo, viu, senhor presidente? Assim que o vereador Carlos Guedes terminar ali, o senhor pode... Não, é porque o assunto interessa a ele, que ele é legalista e conhece desta casa. Nós fizemos aquela audiência pública, senhor presidente, senhores vereadores, em especial ao Maré Malta, Amaro Cipriano Maguari e Almir Fernandes, que faz parte da Comissão de Segurança Pública. Nós elaboramos aqui um anteprojeto de lei para ser encaminhado, conforme combinado, à Comissão de Segurança Pública desta casa, para que dê uma melhorada no projeto que nós confeccionamos, certo? Em relação ao tema polêmico, que é o flanelinha. Nós sabemos que nesse meio existe muito pai de família, mas que realmente... Eu vou aguardar, presidente, para não atrapalhar a sua conversa. Não, fica à vontade. A presidência
tem que concomitantemente resolver vários assuntos desta casa. Eu, como subordinado, vou aguardar Vossa Excelência. Tá bom, muito obrigado. Fica aguardando um pouco aí. Pois não, senhor. Bom, nós elencamos aqui 12 artigos que serão analisados por esta comissão e posteriormente apreciados por esta casa. Eu acho que nessas festividades que tivemos agora, eu notei que a dificuldade e os problemas não são só aqui do Recife. Eu tive um dos dias antes do São João, em Caruaru, mais precisamente no Alto do Moura, senhor presidente. Realmente, eu vou esperar. Eu vou aguardar ali. Gostaríamos da atenção dos colegas vereadores que existe um vereador na tribuna. Não, fica à vontade. Vou esperar. Vereadora Vera Lopes. Não é porque eu não queria atrapalhar a discussão de Vossa Excelência, mas fiquem à vontade. E, voltando, senhor presidente, não sei se o senhor conseguiu viajar, mas ali no Alto do Moura, só comparando, e não é só lá no Alto do Moura não, isso é em Pujuca, é no bairro do Recife, é em qualquer festividade de grande vulto que nós sofremos. As áreas de estacionamento eram praticamente uma extorsão. Você parava o carro, já vinha o cara, R$10. Uma área fechada ainda se admite. Mas o cabo vinha logo e dizia, olha, ou dentro ou fora, tanto faz, é R$10. E sai com uma cara feia, trombuda. Você vai para se divertir com sua família e já fica estressado. Não é? Então eu queria que a comissão Maré Malta, Vossa Excelência que entende do assunto, não é? Por conta de ser da área de segurança pública, que desse uma apreciada boa nesse projeto, um projeto junto com a Almir e com outros segmentos, se for preciso, nos convoque para dar opinião sobre o que foi feito. Eu não vou ler o que está feito, porque eu acho que é desnecessário. Mas, após esse projeto pronto, que ele volte rápido aqui, para que a gente tenha realmente uma definição nisso. Porque é abusivo. Eu desafio qualquer cidadão que pare em uma rua, em uma via pública, onde não chegue logo uma pessoa perto, para se taxar como proprietário daquele local. Onde a prefeitura pode até ter um retorno financeiro, né? Na hora que ele legalizar e começar a vender aquele ingresso por um preço justo, dando um emprego ao cidadão que realmente quer trabalhar, né? Aquele flanelinha que não vai arranhar o carro porque não vai receber, e sim o carro poderá ser multado caso não contribua com aquela taxa legal para aquele fim, e não a gente ser extorquido, não é? Como eu tenho certeza que muita gente aqui já foi. Eu não quero discriminar essa profissão, até porque existem outras profissões de menos posses que estão sendo legalizadas. E por que não a do flanelinha? Não é? A gente não quer acabar. A gente quer deixar de ser vítima do flanelinha. Carro arranhado, retrovisor quebrado, é um absurdo. Então, o projeto está aqui confeccionado. Terá que ter um registro geral de identidade, um atestado de bons antecedentes, comprovante de residência, prova de estar em dia com a obrigação eleitoral, prova de quitação por serviço militar, 2 fotos. Isso são algumas das exigências. E é muito fácil, se houver uma intenção, houver a vontade do governo municipal, as seguradoras de veículos, os órgãos de segurança pública do Estado, todos vão abraçar essa causa, porque vai beneficiar muita gente. Muitas vezes nós temos conhecimento, pelo período que passamos na época na polícia, que existiam flanelinhas combinados com bandidos, para facilitar furto de veículo, de objeto, até o próprio veículo. Né? Mas eu escuto a parte do presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Maré Malta. Obrigado, vereador Gilvan. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo excelente projeto que eu recebi. Eu já estou lendo, e antes de Vossa Excelência subir na tribuna, já tinha dado uma vista. E eu quero dizer que nós vamos nos empenhar na Comissão de Segurança. Até de madrugada a gente vai trabalhar para fazer isso parecer o mais rápido possível. Dada a importância que tem esta lei. E quero dizer mais, vereador. Muitas vezes as pessoas não têm ideia, compreensão do que pode fazer o município ou a municipalidade relativa à segurança.
Essa lei que Vossa Excelência está aqui trazendo é realmente um exemplo do que a municipalidade pode fazer pela segurança. A contribuição para a redução da violência, para a melhoria da sensação de segurança, que é ainda maior. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos jovens não são afetados por esses flanelinhas? E aí, os maus flanelinhas, é bom que se diga, os maus flanelinhas, aqueles que se utilizam ou da força, e aí usam com prepotência, e com ameaças e agastamentos, ficam aí tentando tomar dinheiro das pessoas, ameaçando os bons cidadãos. Essa lei que Vossa Excelência está propondo, acredito que vai resolver a situação. É um instrumento que a gente vai poder utilizar para disciplinar, regulamentar essa profissão. É também uma profissão, e é possível. Vossa Excelência está mostrando como fazer. Parabéns, vereador, e de nossa parte, fique tranquilo que vamos trabalhar de dia e de noite para esse parecer sair o mais rápido possível. Agradeço a parte de Vossa Excelência e Vossa Excelência, com a frase só, resumiu tudo que é questionado. Chama-se a sensação de insegurança. Eu tive um exemplo na pele, trabalho na segurança pública há 30 anos, tive um período há 4 meses atrás em Porto de Galinhas com a minha família, fui praticamente agredido com palavras pelo um tomador de conta de carro, não digo nem um flanelinha, ao estacionar o veículo próximo àquela rua de artesanato ali em Porto, e você não tem a mínima condição de se distrair, nem de relaxar com sua família, quando você deixa um patrimônio seu à mercê de alguém que já indiretamente já lhe ameaçou. É tanto, se quiser, queira, se não quiser, bote em outro lugar. Eu acho que essa frase, a gente não só pratica uma agressão quando bota uma arma, ou quando planta a mão e agride outra pessoa, não. Eu acho que isso é uma agressão. Eu tive que dar uma recuada, porque minha intenção era me distrair. Voltei, mandei meu genro tirar o carro de lá e botar em outro canto. Me sujeitei a pagar um estacionamento caríssimo em outra área, porque não me senti seguro naquele local. Imagine quem não tem, não é, a vivência de uma área de segurança pública, como é o cidadão na maioria. O que sofre esse cidadão, o que sofre uma jovem, um jovem que vai para uma festa e que recebe uma ameaça dessa. Procurar quem? Fazer o quê? O que é que vai fazer? É complicado. Um estudante que vai para a faculdade. Então a gente sugere aqui vários convênios com as universidades. A gente sugere parcerias com órgãos de eventos como o Chevrolet Hall, que tem de vez em quando aquelas festas de grande vulto, que todo mundo fica vulnerável àqueles tomadores de conta de carro, entre aspas, alguns cidadãos, outros não. Mas eu, se me permite, presidente, ouviu a parte de Maguari, de Vera Lopes, para em seguida encerrar. Vereador Gilvan Cavalcante, Vossa Excelência traz o assunto num momento muito oportuno. Nós sabemos que recentemente houve uma mudança no Código Penal brasileiro, que os pequenos furtos, né, essas coisas pequenas, paga fiança, já está na rua, não vai preso, e quem está em presídios, mais de 30% serão liberados e podem enveredar na área dos flanelinhas. Eu aviso a Vossa Excelência que essa questão é uma questão integrada. A Prefeitura tem que também estar inserida nesse processo para ajudar o Ministério Público, a questão judiciária, a sociedade. Porque nós sabemos que nesses flanelinhas tem muitos cidadãos, como Vossa Excelência frisou, mas é necessário fazer uns antecedentes criminais, porque também existem pessoas sem bons pensamentos e boas atitudes e não têm bons antecedentes. Nós sabemos que é um problema de perigo para a sociedade e o projeto de Vossa Excelência é importante e conte com a Comissão de Segurança Pública para dar todo o apoio no sentido de a gente procurar um caminho para viabilizar mais segurança para a nossa sociedade. Então, Vossa Excelência está de parabéns e, mais uma vez, conte com todos nós da Comissão de Segurança. Eu sei que outros vereadores também estão inseridos no processo de amenizar os problemas de insegurança da nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço, Baguari, e eu queria que Vossa Excelência ouvisse o que eu vou lhe relatar. Democracia é isso, é o complemento de ideias. Nós temos uma ideia.
E a pluralidade desta casa é que faz o complemento e o acerto das ideias, não é, isoladas. Onde a gente passou, nós podíamos fazer esse projeto e tentar botar de goela abaixo, entre aspas, que é um projeto de boa aceitação, mas eu acho que ainda deve ser aprimorado, até porque ninguém é dono da verdade. O Maré Malta puxou a sensação de segurança, e Vossa Excelência falou agora dessas pessoas que poderão ser liberadas, não é, com essa nova legislação. Eu estava ouvindo, semana passada, um comentário de duas pessoas do povo, e a preocupação daquelas pessoas que eu tenho certeza que são de todos nós. Eles conversando em uma mesa de bar, um dizia para o outro, veja que situação nós estamos, que a coisa não é tão aí, não é tanto nem quanto, tem que ser avaliado e analisado, cada caso é um caso, não é uma debandada de presos, a legislação é um pouco diferente, agora está sendo mal divulgada e mal explicada. E esses dois cidadãos, eles diziam um para o outro, imagine, Liberato Costa Júnior, houve uma campanha de desarmamento, agora há pouco, isso era uma conversa deles dois. Desarmaram o cidadão e agora soltam os bandidos. Quer dizer, veja o que está sendo passado para o povão, não é? Para aquele que não tem o conhecimento da legislação. E o povão que eu digo, não é em poder econômico não, é quem não tem conhecimento da legislação. Eu não tenho conhecimento da área de medicina, tenho um pouco da área de segurança. Então, a gente quando escuta um termo médico, fica preocupado. Quando vai falar com o médico, se tranquiliza. Então eu acho que está sendo mal explicado, não é? E a opinião que está sendo, a publicação desses atos, está radicalmente nisso, Marco Menezes. Você que tem uma escala de policial federal, policial civil, hoje com uma vasta experiência nesta casa, isso é um fato muito grave e que precisa ser revisto, não é? E ser divulgado que a coisa não é tão aleatória como se pensa. Existe alguém que vai ser beneficiado, mas não é todo mundo. Mas eu escuto a vereadora Vera Lopes. Vereador Givan Cavalcante, Vossa Excelência trouxe um projeto importante para esta casa. Nós temos realmente que cadastrar esses flanelinhas mesmo, porque corremos riscos de agressões. E veja, o que é que está acontecendo? Quando não tinha mais vaga para se colocar os doentes mentais, criaram uma lei de deshospitalização. Vamos colocar os doentes mentais em suas casas, para que eles fossem tratados em casa. E começaram a fechar todos os hospitais que recebem doentes mentais. Todos os hospitais psiquiátricos foram fechados. Vamos mandar para casa, porque a gente não tem número suficiente de vagas, então a gente solta aí, bota em casa, eles vão para a rua e está tudo resolvido. É o que acontece. No lugar de aumentar as penitenciárias, vamos fazer o seguinte, a gente vai soltar, né, os bandidos menos agressivos ou que tenham cometido um crime menor. Então, até 4 anos eles ficarão soltos porque a gente não tem comida, não tem vaga na penitenciária, há uma superlotação, então vamos soltar. Então, lógico que eles vão ter que sobreviver, porque, além disso, na penitenciária, ele tem o auxílio reclusão, o auxílio do INSS, que dá um salário mínimo para a família se manter quando ele está preso, que é o auxílio reclusão. E quando ele está na rua, então o INSS vai economizar também esse dinheiro, né? 30%. Então vamos soltar, porque uma economia diminui o rombo do INSS, né? E também diminui a superlotação. Mas, falando também do projeto, nós temos agora há muitas reclamações que os estacionamentos dos idosos e dos deficientes estão sendo ocupados pelos flanelinhas. Eles estão estacionando os carros onde é para os idosos estacionarem e os deficientes. Então, em torno na cidade, nós não temos mais estacionamento, nem para os idosos e para deficientes. Eu fiz um pedido a Pompeia, a senhora Pompeia, a presidente da CTTU, né, sobre o número de vagas disponíveis na Zona Azul para idosos e para os deficientes.
e aonde estão localizadas essas vagas, porque eu vou pessoalmente lá comprovar aonde estão as vagas de idosos e se estão sendo usadas e aonde estão as vagas dos deficientes. Né? Sem falar do projeto que tem da Zona Azul, em que é obrigatório ter um canhoto, porque quando o carro é roubado, só tem aquele papel que você coloca no tabelier do carro. Então eles roubam o carro, então ele não pode dizer, não, meu carro estava na Zona Azul. Mas seu projeto é excelente, eu parabenizo, certo? E continue com as suas brilhantes ideias. Muito obrigado, vereadora Vera Lopes. Nós incorporamos a parte de Vossa Excelência e vamos ouvir o vereador Maré Malta. Vereador, obrigado. Vou voltar aqui, porque foi levantado um assunto muito importante que a gente precisa também discutir e tecer comentários nesta casa a respeito da lei de revisão do Código Penal, que é 2 dentre 9 medidas que está sendo implantada para a modificação do Código de Processo Penal, e essa lei 10.403, salvo engano, o número é esse, ela vem prejudicar bastante e certamente vamos ter uma preocupação muito maior nos próximos dias com a questão da violência. Todos nós fazemos parte dessa casa e temos origem, ou seja, formação nos organismos policial, eu na Polícia Federal, Vossa Excelência na Polícia Civil, o vereador Marco Menezes como delegado de carreira da Polícia Civil, Almir Fernando, Jairo Brito, todos esses policiais sabem muito bem o que vai acontecer. O desinteresse que vai ser a desmotivação do policial. Porque como ele vai trabalhar sabendo que amanhã na sua porta vai passar novamente aquele marginal que ele prendeu, dando um tchauzinho para ele, porque pagou a fiança e saiu. Aumentaram muito a questão da sensação de impunidade que vai haver. E a gente sabe que a impunidade é o maior estímulo para a bandidagem. Esta lei, ela pode ser maravilhosa, mas em outra realidade. A lei dizia antes que não poderia o preso provisório ficar no mesmo estabelecimento do preso sentenciado. Chegou uma lei maravilhosa para resolver o problema. Era um absurdo realmente o preso provisório estar no mesmo estabelecimento do preso sentenciado. A solução foi tirar ele do estabelecimento e botar na rua. Porque a lei diz agora que não pode, em hipótese alguma, o preso provisório ficar junto do preso sentenciado. Então a lei é maravilhosa, mas a realidade é outra. Mais uma vez, o legislador estava fora da realidade, alijado de tudo que a gente sente aqui a sociedade. A impunidade, a violência crescente. A gente precisava investir muito para poder haver algo desta natureza. Então a lei veio para prejudicar mais uma vez. Não houve avanço nenhum. Nenhum. Porque amanhã o assaltante, a mão armada, depois de praticar um crime, vai pagar a fiança e vai estar na rua novamente cometendo o mesmo crime. E isso a gente precisa se reunir. Todos os vereadores do Brasil deveriam se reunir para fazer pressão no Congresso Nacional. Porque só a sociedade em movimento, só a sociedade organizada vai poder modificar num movimento de lei e ordem que precisa ter no Brasil. Há muito já, a gente já vê falar dessas mudanças, renovação. Então esses pensamentos libertários estão andando na contramão. É importante a gente tomar posições, vereador, sobre esta lei e discutir ainda. Mas eu não quero aqui atrapalhar o vosso discurso. Foi citada essa lei e eu acho que era importante a gente discuti-la em outro momento, amanhã, ou talvez na volta do recesso. Mas é preciso a gente se organizar. E eu queria chamar a todos vocês, não só da Comissão de Segurança, mas todos os vereadores, para discutir esse assunto. E quem sabe sair um movimento, que saia daqui de Recife, um movimento nacional contra esta lei. Obrigado. Vereador, seu tempo está esgotado, gostaria que o senhor concluísse o seu pronunciamento. Eu agradeço mais uma vez, Maria Malta, aí Vossa Excelência tocou num ponto delicado. E o mais grave é que ainda não foi despertado.
vamos analisar que o delegado de polícia, que é o juiz do momento, é quem decide se aquele cidadão criminoso, antes cidadão, depois criminoso, vai ou não para a cadeia. Eu lhe pergunto, ele tem a liberdade de arbitrar uma fiança de 1 a 100 salários mínimos, que são 55 mil reais. Eu quero ver quem é que vai para a cadeia. É o rico ou é o pobre? Porque mesmo que o delegado queira se exceder na fiança para um pobre, ele está fazendo injustiça, porque ele vai saber que aquele cidadão não tem condições de pagar a fiança. Então ele vai ser recolhido. Vai ficar muito fácil de se soltar muita gente e de se prender quem a gente quer. Não estou dizendo que isso vai ser uma regra. Deus queira que seja uma exceção, mas a gente trabalha há muito tempo e sabe que a situação é delicadíssima. O que se precisava, presidente, eu vou encerrar, era fazer um trabalho nacional de inclusão daquelas pessoas que estão saindo do presídio. Como eu vi sábado no programa de Luciano Huck, uma entidade envolvendo um músico, envolvendo um ex-presidiário, um policial civil, e o único trabalho deles é pegar o preso que sai da cadeia e tentar empregá-lo. Eu acho que esse seria um mecanismo, não fazer o que vai ser feito daqui para frente. Por quê? Aqueles que não têm o conhecimento da legalidade desta lei, acham que ela veio para esculhambar, que não é o caso, mas vai dar essa sensação e dar mais entusiasmo, né? Aquele marginal, entre aspas, que não tem recuperação. Eu vou frisar alguns, ser breve. Marco Menezes trabalhou comigo na Roubos e Furtos. Quando o porte de arma passou a não ser afiançável na polícia, nós vibramos, porque a gente sabia que aquele elemento era assaltante de banco, tinha praticado 3, 4, 5 assaltos, mas não tínhamos prova. Quando pegava ele com a arma, era uma vitória, uma alegria. Por quê? Nós pedimos a prisão, autuávamos em flagrante, pedíamos a permanência dele por 10 dias na delegacia, ao juiz, e trabalhávamos aqueles 10 dias para levantar os assaltos praticados por ele. Era uma ferramenta que o delegado tinha. Hoje não vai ter mais. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência, pelo excesso. Agradeço a todos. Vereador Gilvan Cavalcante, quando você se referir a mim como seu subalterno, refira-se da seguinte forma: Marco Menezes foi meu subalterno, foi chefiado por mim na delegacia de Roubos e Furto, período em que tive muita honra e aprendi muito trabalhando com Vossa Senhoria naquela delegacia problemática. Mas vamos à votação do requerimento 2338/2011 do vereador Gilvan Cavalcante. Em votação. Aprovado. Bom, vamos passar para o grande expediente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Com 13 vereadores, nós encerramos a sessão de hoje e todos os vereadores inscritos. Já contei? Bom, como sempre, o painel teima comigo, mas como vocês estão vendo, eu estou presente, né? Então, 7 vereadores presentes, nós encerramos a sessão, presente reunião. Os vereadores, a partir de Múcio Magalhães
estão inscritos ex officio para o pequeno expediente e os vereadores inscritos no grande expediente estão inscritos ex officio para o grande expediente de amanhã. Uma boa tarde.